Imagine um mundo onde a noite é um perigo constante, onde a escuridão significa morte e a única proteção é um grupo de pessoas se abraçando, tremendo de frio. Agora, imagine o momento em que um ser humano, pela primeira vez na história, criou luz em meio a essa escuridão total. Uma simples chama, um fogo crepitante, que mudaria absolutamente tudo para sempre. Mas como o fogo foi descoberto? Foi um acidente, um ato de coragem? E o que essa chama realmente significou para a nossa espécie? Hoje, você vai entender por que dominar o fogo não foi só uma grande descoberta, mas o verdadeiro primeiro passo da civilização como a conhecemos. Antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque hoje a gente vai acender a história da humanidade. Muito antes de existirem cidades, ferramentas complexas ou até mesmo a linguagem articulada, nossos ancestrais viviam em um estado de medo constante. O frio congelante da noite, os predadores que caçavam na escuridão e a completa ausência de luz tornavam cada pôr do sol um desafio pela sobrevivência. Sem o fogo, o ser humano era apenas mais um animal na savana, vulnerável e lutando para ver o próximo nascer do sol. A maioria dos cientistas acredita que os primeiros hominídeos já conheciam o fogo que surgia na natureza, provocado por raios que atingiam árvores secas ou por erupções vulcânicas. Eles viam aquelas chamas de longe, sentiam o cheiro da fumaça, mas o medo era maior que a curiosidade. O fogo era uma força destrutiva da natureza, algo a ser evitado a todo custo. Ninguém ousava se aproximar, até que um dia alguém ousou. Imagine a cena, uma tempestade violenta, um raio caindo sobre uma árvore e um galho pegando fogo. O cheiro da fumaça invade o ar, e ali, paralisado entre o medo e uma curiosidade irresistível, um grupo de humanos primitivos observa. Então um deles, talvez o mais corajoso ou o mais desesperado, se aproxima lentamente. Ele sente o calor na pele, vê a luz afastar as sombras e percebe algo revolucionário. O fogo não só destrói, ele também pode proteger. Esse momento, que pode ter sido aparentemente simples, foi uma das maiores viradas na história do nosso planeta. O ser humano não criou o fogo do nada. Ele o roubou da natureza, e ao fazer isso, ele mudou para sempre o destino da nossa espécie. Claro, aprender a controlar essa nova força foi um desafio gigantesco, um processo que levou milhares e milhares de anos. No começo, eles não sabiam criar o fogo, apenas mantê-lo aceso. Era uma tarefa sagrada. Uma brasa era carregada para todo lado, alimentada dia e noite com galhos secos e folhas. Se o fogo se apagasse, o grupo voltava à escuridão e ao perigo, até que finalmente veio a segunda grande revolução. Eles descobriram como criar o fogo por conta própria, através da fricção entre pedras ou girando um graveto de madeira rapidamente. No momento em que a primeira faísca saltou e acendeu a lenha seca por mãos humanas, tudo mudou de vez. O fogo agora era uma ferramenta confiável. Com o fogo sob controle, a vida se transformou. Os predadores noturnos, que antes eram uma ameaça mortal, agora eram mantidos à distância pelo brilho e pelo calor. O frio já não castigava tanto. As cavernas se tornaram lares mais seguros e quentes. Mas a mudança mais profunda aconteceu na nossa alimentação. E foi aí que começou a grande revolução biológica da humanidade. Antes do fogo, nossos ancestrais comiam carne crua, dura, difícil de mastigar e ainda mais difícil de digerir. Esse processo consumia uma energia enorme do corpo. Com o fogo, a comida cozida ficou mais macia, mais segura e, o mais importante, muito mais nutritiva. O cozimento quebra as fibras e libera nutrientes que antes eram inacessíveis. Essa energia extra, que antes era gasta na digestão, foi redirecionada para um órgão que consome muita energia: o cérebro.
O fogo nos deu tempo, nos deu força e nos deu a inteligência necessária para dar o próximo salto evolutivo. Foi, literalmente, o combustível da nossa evolução. Muitos cientistas afirmam que o cérebro humano só conseguiu se desenvolver da forma como o conhecemos por causa da dieta baseada em alimentos cozidos. Isso significa que cada faísca acesa há 1 milhão de anos ajudou a construir a mente complexa que temos hoje. Mas o fogo fez muito mais do que mudar o nosso corpo. Ele transformou a nossa mente e a nossa sociedade. À noite, em vez de se esconderem tremendo no escuro, as tribos começaram a se reunir ao redor da fogueira. E ali, entre as sombras e as luzes dançantes, nasceram as primeiras histórias da humanidade. O fogo se tornou o centro da vida social, um símbolo de união, segurança e sabedoria. Ao redor da chama, nossos ancestrais compartilharam conhecimento, ensinaram os mais jovens, criaram mitos para explicar o mundo e começaram a pensar no que existia além do mundo visível. Foi a luz do fogo que acendeu também a chama da imaginação, da cultura e da linguagem. Com o passar dos milênios, o fogo deixou de ser apenas uma ferramenta de sobrevivência e se tornou uma arma de poder. Ele foi usado para forjar metais, criar armas mais eficazes e conquistar territórios. Civilizações inteiras nasceram em torno do domínio do fogo e muitas outras foram destruídas por ele. A chama, que começou com um raio na savana, se tornou um símbolo de poder, de guerra, de indústria e de criação. E até hoje, o fogo continua sendo o elemento que nos separa da escuridão primordial. Daquela primeira faísca na África, passando pelas forjas da Idade do Bronze, pelas máquinas a vapor da Revolução Industrial, até chegar aos motores dos foguetes que cruzam o espaço, o fogo sempre esteve com a gente. Ele representa nosso instinto mais profundo de domar o impossível, de transformar o caos em ordem. E talvez, no fim das contas, o que realmente nos define como humanos seja justamente isso: a coragem de tocar naquilo que queima e transformar a destruição em luz, a escuridão em conhecimento e o medo em progresso. Se essa história acendeu a sua curiosidade, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar nas cavernas mais profundas para descobrir como a arte nasceu e mudou para sempre o que significa ser humano. Obrigado por assistir e até a próxima.